Nassif, querido, bom dia para você. A gente estava ansioso aqui para te receber hoje, para a gente falar realmente de mais esse rolo aqui e que a nós, né, nós que estamos aqui em São Paulo, é um tema muito importante. Depois de 2 dias e 10 horas de intensos debates no plenário, com direito a empurrões e xingamentos, os deputados estaduais paulistas devem votar na quarta-feira, hoje, a privatização da Sabesp. A gente sabe que é um projeto do governo Tarcísio de Freitas, uma das maiores bandeiras dele, e ele, a gente quer entender também de você se ele tem margem para aprovar essa medida, se não tem, e é uma medida que foi uma das principais bandeiras dele, né, que nos preocupa bastante. É um horror efetivamente. Eu só queria lembrar uma coisinha, dando um pitaquinho ali. Você vê como que a imprensa, quando cria a ideia da dama do crime aí, alimenta toda a engrenagem aí da ultradireita. Mas em relação à Sabesp, veja bem, por que se quer privatizar empresas públicas? O capital interessa no seguinte sentido: são empresas, são monopolistas, não tem competição, já são empresas organizadas, e o capital, quando entra, ele quer aumentar a sua taxa de retorno. Então, o que ele faz? Ele reduz o investimento, aumenta a tarifa, a manutenção vai para o vinagre, a questão tenta modificar os fundos e as tarifas sociais. Essa lógica está presente em todas as privatizações de serviços públicos. Está presente na Light, está presente lá no Rio de Janeiro, está presente aqui na AES, aqui em São Paulo, que comprou a Eletropaulo, está presente na Enel. Então, essa jogada... E a Sabesp é uma empresa modelo, é uma empresa que ela garantiu a universalização em São Paulo. E tem uma coisa, outro dia eu estava vendo um argumento em favor da privatização, que é o seguinte: se a Sabesp, para renovar as concessões municipais, porque a concessão é do município, a Sabesp teria que pagar tanto. E com a privatização, a empresa que pegar a Sabesp vai ter direito a 40 anos de concessão. Eu não sei se era blefe isso, ou se foi mais uma jogada do Tarcísio, né? Mas isso é um risco danado. A Enel está aí, à frente de todos aí, né? Então, essa depreciação do serviço público, a Eletrobras é a mesma coisa. Você tem um modelo de gestão chamado corporation. O que é corporation? São aquelas grandes empresas que não têm um controle de um acionista. É um conjunto de acionistas que garantem o controle. Isso é a principal jogada feita pelo Jorge Paulo Lemann, por exemplo, em cima da Eletrobras, que com 1% ele conseguiu controlar a Eletrobras. E os ganhos vêm desse controle. Você pode ter parceria com fornecedores, você pode ter parceria com outras empresas. Então, a Sabesp é um risco é um alto risco. Agora o país está sem parâmetro, né? Nassif, o Tarcísio, colocando isso adiante, conseguindo aprovar, a gente tem uma posição crítica e tal, mas ele consegue se cacifar bastante junto à turma do chamado mercado, né? Da Faria Lima, né? E de outros mercados aí pelo Brasil todo. Porque ele se apresenta como o sujeito que entrega. O Paulo Guedes não entregou, né? O Paulo Guedes demorou para conseguir fazer as coisas acontecerem no governo federal, e o Tarcísio, eu acho que ele vai vender a imagem assim: olha, venham comigo, porque eu, em 1 ano, já estou entregando a joia da coroa aqui do governo do estado, que é a Sabesp. Imagina se eu tiver mais poder, mais espaço. Então, você acha que ele se fortalece? Ao mesmo tempo, eu tenho visto que as pesquisas estão mostrando que ele não tá tão bem assim se fosse para uma disputa nacional, que a ideia dele nem é para ir para a disputa nacional na próxima, né? E que a própria privatização da Sabesp, nas pesquisas, não tem amplo apoio popular. Ao contrário, está uns 60-40, se encontra. Então, ele está indo a favor do mercado, mas junto à população é uma jogada de risco, não para ele politicamente? Olha, quem fica só a favor do mercado, o governo federal está nessa de querer contentar a Faria Lima, fica não apenas contra trabalhadores, mas contra também a economia real. Essa questão da Sabesp dele, o Tarcísio, gente, quem conhece, quem está de perto, eu converso com pessoas do Tribunal de Contas, pessoas que às vezes têm acesso direto a ele, ele não chega a ser um Zema. O Zema realmente é concurso aí, né? Mas é um dos caras mais inapetentes para a gestão que já apareceu por aqui. Ele, como ministro dos transportes, ele asfaltou 15 quilômetros. E é interessante pegar o início do Tarcísio. A Dilma, naquela santa ingenuidade dela, sabia que tinha o DENIT. O DENIT era um poço de corrupção, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre.
Ele e a FUNASA são disputados por todos os políticos. Ela, naquela ingenuidade dela, achou que para moralizar o DENIT tinha que colocar militares. E pegou o pessoal do Instituto Militar de Engenharia e o Tarcísio foi primeiro como diretor, depois como presidente do DENIT. As obras que estavam paralisadas foram entregues a empresas ligadas a militares por custos muito maiores. E você teve 2 generais lá que fizeram isso, um ligado ao Instituto Militar de Engenharia e outro que montou uma ONG aí para conseguir recursos federais e tudo. Então, digamos, passou em branco. Como ele é um sujeito que não se expõe muito, não fala muito, nem muita bobagem, nem muita sabedoria, ele acaba sendo poupado por quê? Porque o bolsonarismo precisa ter uma alternativa. Mas é uma das pessoas, se você vê aí em São Paulo, o que ele está fazendo de cortes em áreas essenciais, ele não tem nenhuma sensibilidade social e nenhum conhecimento de gestão pública. Então, a Sabesp, essas jogadas de privatização, o mercado fica a favor, mas, gente, nós estamos chegando numa etapa em que se o mercado está a favor, vai criar resistências em outras áreas. Aquela era de ouro do mercado, fazendo arcabouço fiscal e coisa e tal, está indo para o vinagre. Então, eu espero que ele afunde junto com os seus padrinhos aí, viu? É isso. O Nassif, a gente tem as imagens aqui dos empurrões, dos xingamentos, da confusão lá nesses 2 dias aí, mais de 10 horas de discussão, né, dos deputados paulistas. Queria que você comentasse um pouquinho, até porque a gente tem a votação voltando hoje, né, na quarta-feira, sobre esse tema que é tão importante, mas a gente já vê aí confusão. Olha lá, dedo na cara é o que não faltou, né, empurrão, olha isso. Aquele que é empurrado é o Donato, o deputado estadual do PT, foi vereador. Ali o Paulo Fiorilo também, a Márcia Lia... Os deputados do PT, do PSOL, aquela de verde, a Márcia Lia. Esse de barba que empurra bastante o Donato, quem que é? Eu não consigo identificar. Precisa voltar a imagem, ver se a gente consegue ver, porque eu não consigo ver no começo. Ali, ó, esse... Não é o Gil Diniz? Ah, será que é? Deve ser alguém aí da linha bolsonarista, porque o Tarcísio alia o bolsonarismo com o que restou de tucanismo aqui em São Paulo, né? Principalmente nesse caso da privatização da Sabesp, né? Uma parte dos tucanos está a favor dessa operação. Né? A gente vê também tem a deputada Beth Saão, de azul ali. Então, os deputados do PT, do PSOL, vão fazendo essa linha de frente nesse debate, mas assim como... eu tenho o desprazer também de acompanhar de vez em quando os debates na Lesp, né, aqui na Assembleia de São Paulo. Tem uma bancada bolsonarista muito forte lá, e é o PT e o PSOL que fazem essa resistência lá, mas os debates realmente são esses aí, é esse o nível do debate, né? Querido Nassif, a gente vê que o bolsonarismo faz essa linha de frente pela privatização no Brasil inteiro, né? E aqui em São Paulo não é diferente também. Digamos, os argumentos de cooptação do governo do Estado são muito fortes aí, né? Em termos orçamentários, em termos de cargos e tudo aí. Né? A Assembleia sempre, com algumas exceções, sempre foi subordinada ao governo do Estado. Eu lembro quando o Alckmin entrou lá atrás, quem eram os 2 caras que faziam o meio-campo? Era o Kassab, né, que para mim é o mais habilidoso político brasileiro lá, e o Rodrigo, não lembro agora o nome dele. Rodrigo Garcia. Os 2 que faziam. O Rodrigo Garcia, que era o amigo do Kassab. Depois. Que fazia o meio-campo entre a Assembleia e a Assembleia, ela é São Paulo. As Assembleias estaduais, elas padecem de um problema que a cobertura da mídia se concentra muito em Brasília e você deixa de lado aquilo que diz respeito ao interesse direto aqui do Estado e tudo. Agora, a Sabesp é uma companhia, não chega a ser amada como os Correios aí, mas é quase, viu? É quase. Ela garantiu aí uma qualidade e ela resistiu ao Gessner de Oliveira, que foi o cara que o Serra colocou lá para tentar desmontar e privatizar. Assim. Então ela tem as suas virtudes aí, e esse caso da Enel aí chamou a atenção do Estado. Então os deputados que aprovaram aí essa questão da Sabesp, em pouco tempo vai haver deterioração do serviço. Esse pessoal age rapidamente, que nem você pega a Eletrobras aí, já estão vendendo um monte de subsidiárias aí, reduzindo manutenção. Essa é a lógica do Jacques Welch, que foi aquele cara que pegou a GE, que era o símbolo da economia americana lá, em 2 anos triplicou o valor da GE, por quê? Porque aumentou os dividendos. Uhum. Só que para aumentar os dividendos ele reduziu manutenção, reduziu investimento em crescimento. Essa lógica, não é nem de mercado, é lógica de operador. Você pega um caso bem expressivo que ocorreu semana passada. A Klabin é um modelo de empresa, é empresa familiar ainda.
e a Klabin aumentou o investimento, o volume de investimento dela. Ou seja, uma garantia de perpetuidade da empresa. O valor das ações caiu. Porque se aumenta o investimento, reduz o dividendo. Então, essa lógica absurda, aos poucos, é que o Brasil, em termos de mercado de opinião, ele está nas mãos aí do que tem de mais atrasado. Você pega essa carta do Getúlio, que foi divulgada essa semana, as anotações do Getúlio, naquele período que ele ficou na fazenda dele, lá entre a demissão e a posse dele como presidente, é o mesmo país. Ele não fala em mercado, ele fala, mas a economia, eles pegam o Adam Smith lá, e a economia só serve para enriquecer pessoas, não serve para a parte social. A política, esse liberalismo aí é meia dúzia, é deputado conversando com deputado em favor de interesses econômicos. Agora, e a imprensa